Olá pessoal, esse é o meu amigo Horacídio que está aqui comigo hoje, fazendo um vídeo meio espontâneo, porque nós não organizamos nada para fazer esse vídeo, nem um roteiro, mas nós estamos muito empolgados hoje. É isso aí, Altemir. Hoje estamos aqui bem focados, vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, alimentação, sentimentos, vamos falar como é que está esse processo do humano na entrada dessa estação tão fria que recolhe o ser humano dentro da casa e dentro também de si mesmo. Aqui está quentinho aqui dentro, né? Ah, com certeza. É hora de procurar aquela lãzinha, manga comprida e esticar o máximo de alegria dentro dessa estação que nos cobra a atenção. E nós saímos hoje para resgatar umas ervas, umas energias do campo, né? É maravilhoso. Olha, a gente foi passando e pegamos um caminho que a gente não conhecia, lá no interior, com um carro, e fomos parando, coletando limão, coletando flores, jasmins, coletando ervas como ipê roxo, como capim-limão, como vassoura cheirosa, para a gente produzir umas essências, que elabora algumas fórmulas para tratar alguns processos diretos. E eu estou fazendo um site aqui, onde eu vou vender os cursos, ervas e muitas coisas assim da área da saúde, e certamente eu vou pôr essas essências e esses produtos do meu amigo Horacídio. É uma linha que eu criei, chama Shidotera. É um nome indígena, né, que remete a conhecer o cheiro, a cor e a propriedade ao qual a planta se deriva e se indica para o uso. Então as tinturas elas vêm a trazer um efeito assim, muito rápido, muito mais até que os próprios florais de Bali ou os florais de Minas ou florais australianos, que às vezes levam alguns dias para fazer o efeito, começar a dar um efeito dentro do campo energético e psíquico. Eu já mexo com isso, eu trabalho com a linha energética também, eu falo muito isso nos meus vídeos, eu ensino meditação, então a gente vai se encaixar certinho nos nossos pensamentos aqui e ampliar o nível de cura das pessoas. Essa questão assim, floralista, herbalista, quando a gente conhece as ervas, conhece as propriedades, ela é muito interessante. Mas às vezes a gente traz uma bagagem como o dom, né? Essa essência de ter nascido lá na terra, no processo da agricultura, a gente aprendeu a plantar, a cultivar, a entender a essência da semente, das flores, das estações, quando se produz, como se colhe, e aí com o tempo a gente absorve aquela sensibilidade quântica de respeitar os nossos irmãos vegetais como um processo de auxílio na construção humana, né? Somos feitos da natureza. Eu vou ensinar, no caso, processos de jejuns, agora a princípio, mas no futuro vai ser um site bem completo que eu quero que vocês encontrem praticamente tudo para gerar um processo de cura alternativa, porque eu não posso falar que eu curo, entendeu? Mas eu posso gerar um processo de cura alternativa no qual eu quero fundir tudo num site só. Hoje se utiliza muito os termos integrativos e complementares. Se a gente respira, é um dos nossos principais alimentos. A luz, através dos fótons, dos neutrinos, também é muito importante para nós. A metabolização da vitamina D, a água com as suas propriedades, uma água adequada é muito importante. E os chás, as sementes, as folhas, as cascas, as raízes, as seivas e as flores, elas trazem propriedades específicas que vêm a alterar muito o nosso campo biológico, morfológico e energético, não é? Então elas trazem essa condição de nos remeter ao equilíbrio, ao bem-estar, à alegria, né? Recompensando o nosso desejo da cura ou o desejo de estar com uma saúde plena, né? Usando isso mais a autofagia do jejum, mais a meditação. Se nós usarmos mesmo um conjunto, nós atingimos uma cura bem ampla. É que o ser humano geralmente ele busca apenas um caminho, e tem vários caminhos que levam a mesma coisa. Não sigo só ervas, eu sigo ervas, detox, jejuns que eu já faço há 21 anos, e assim vai indo, a gente vai agregando mais conhecimento, né? Agora junto com meu amigo aqui, vamos fundir mais esses conhecimentos, porque eu não trabalho com alguma área que ele trabalha, então a gente vai fundir isso aí para agregar mais conhecimento e para ter um site mais completo. A argiloterapia também, que é a utilização da própria terra, né? E como existem várias escolas que nos remetem a vários segmentos, vários processos que vêm a esse processo integrativo e de complementar, tem focos diferentes. E a gente percebe que cada pessoa tem uma necessidade. E às vezes a gente busca alguns processos específicos. Então, quanto mais variado, quanto mais amplo é o leque de saberes, mais é o leque de oportunidade para esses processos da busca do equilíbrio da saúde. Eu gosto muito, Horacídio, daquele composto que tu tens para banho energético. Eu acho muito bacana aquilo, porque é uma coisa que já tem a ver com o que eu sigo também. O sal absorve energia, né? O sal, às vezes as pessoas perguntam, a simpatia não, é um processo de cura quântica. Ele, através dos íons, né, e dos cátions que eles equilibram o nosso campo,
morfológico. Então o sal, em contrato com a água e com o nosso corpo, ele visa equilibrar o nosso campo energético. E as ervas, quando você faz esses compostos de várias ervas, tem ervas que têm propriedades quentes, propriedades frias, tem ervas que têm propriedades que visam a energizar, ou às vezes visam a equilibrar, ou mesmo fechar os nossos campos. Indo para a parte de chakras, indo para essa escola sânscrita, onde define o chakra como os processos de equilíbrio, né? Tanto os 8 básicos, como mais de 2.400 nadis que atuam no nosso corpo, eles precisam desse refrigério e dessa forma de recompor o campo através do equilíbrio, gerando a saúde plena. E esses compostos vão ter no site também, esses que tu faz, que eu achei muito bom. Dá um vigor na pessoa, né? Dá, tem umas composições que são maravilhosas. Às vezes a gente faz algumas composições, pega a propriedade das plantas, vê o quanto elas carregam de energia, e a gente pode fazer as fórmulas, né? Embora a Anvisa não recomende a mistura de chás e de propriedades, mas a gente pode fazer elas na mesma medida, na mesma proporção, atingindo um benefício só. Por exemplo, a linha dos imunológicos são tão necessários no inverno, né? E algumas coisas são potencializadoras de chá. Por exemplo, no inverno, você que precisa muito, só para você saber, uma colherinha de vinagre de maçã, ela potencializa um chá até em 100 vezes. E uma rodela de limão também potencializa ele inúmeras vezes. Os europeus têm esse hábito de tomar chá com uma rodelinha de limão, né? Para acentuar os sabores. E é muito bom porque o chá é diferente de algumas medicações sintéticas de laboratórios, eles visam a promover a produção dos hormônios, equilibrar as vitaminas, o carregamento das energias das células mortas, né? Retirando aquilo que o nosso corpo não precisa, as áreas tóxicas, e atuar especificamente nas áreas de inflamação, né? Nossos corpos estão muito inflamados pelo alimento, pelas emoções mal digeridas, né? Por traumas, por medos, por processos que a gente não está conseguindo manter esse equilíbrio em meio a tantas transformações sociais, profissionais que cabem no nosso campo pessoal. Então é uma sobrecarga. E os chás vêm a trazer esse bem-estar, este equilíbrio, essa regeneração tão necessária nos dias de hoje. Como eu falei no vídeo hoje ali, que o ser humano, principalmente esse ano que vem, o outro ano, que eu acho que o ser humano está apresentando muitos males físicos, mas o ser humano ele para com o celular na mão, ele está totalmente intoxicado, ele se alimenta mal, ele não se alimenta, ele come, às vezes com uma aparência boa, mas por dentro aquilo ali está horrível, que o jejum também é uma das melhores ferramentas de curas que tem no mundo, se não a melhor. Então, onde eu vou fazer curso básico de jejum, um curso mediano, que eu não fiz o nome ainda, e um curso avançado, para que as pessoas, eles comecem a fazer o jejum sem medo. O ser humano em si, ele tem medo de fazer o jejum, tem medo de ficar sem comer. A gente vai aqui nesse canal, no site, passar o máximo de conhecimento para que as pessoas se libertem desse paradigma. Eu ainda não consegui chegar nesse nível elevado do jejum. Eu faço essa abstinência. Fui me abstendo de algumas coisas através do tempo, das informações. Aí consegui me abster dos refrigerantes, consegui me abster daqueles molhos que a gente comprava para botar sabor na comida, na verdade interferir no sabor original da comida. Aí vai cortando fora os azeites que não servem, vai colocando os azeites adequados, né? Vai inserindo óleo de coco, uma água de qualidade. E aí a gente vai começando, vai retirando algumas coisas e colocando as outras com equilíbrio. Chega um tempo que aí se torna naturalmente tranquilo. Tá tudo bem um chá, só no sabor do próprio chá. E o nosso organismo se adapta muito bem. Claro que as mudanças fisiológicas, o funcionamento do nosso corpo muda, demora. Não é de um dia em 2, 3 dias que você vai se abster de colocar o açúcar, por exemplo, no seu café ou no seu chá. Então, algumas mudanças levam em torno dos 21 dias. As mudanças mais demoradas, que é correlacionada ao nosso caráter, à nossa conduta, levam em torno de 92 dias. Jean-Pierre Malek fala muito sobre isso em sua pesquisa sobre o comportamento humano, o quanto tempo leva para nós alcançar a mudança ideal para nós. 21 dias começa a mudar o registro do nosso DNA, né, Horácio? É onde eu faço o jejum de 21 dias, mas o jejum em si, isso que tu falaste aí, quando a gente para de comer, a gente muda todo o nosso corpo. A gente gera um canibalismo, né? O corpo comendo o próprio corpo, que é a autofagia. Não, mas eu te ensino um jejum aí, um jejum viver de luz, se tu quiser eu te acompanho. São 21 dias e 7 dias sem comida, sem água e sem conversar e mais 14 dias de suco. Eu faço questão de te dar esse curso de graça. Vamos tentar fazer isso sim, né? Se bem que tem algumas coisas, né, que a gente está pronto para fazer a caminhada. Eu me proponho a fazer a caminhada de 75 km em torno dos cânions ali com você, não é? Mas às vezes precisamos desse nutriente, dessa energia. Principalmente eu que trabalho muito com a mente, muita leitura e muita terapia, onde a gente acaba entrando dentro das palavras e construindo um mundo hipotético daquilo que as pessoas nos apresentam, né? Então precisa ter muita atenção. O grande problema nosso é o hábito, né? A gente se habitua com algumas coisas e esse hábito passa num processo cultural, né? Sabe o que é hábito? Hábito é a repetição contínua.
É um vício em hormônios. Se tu fuma um cigarro, tu não tá viciado no cigarro, tu tá viciado no hormônio que o corpo produz a hora que tu fuma. Tu é viciado em hormônio, porque o nosso corpo é regido por hormônios, né? Então, isso não é muito falado, até os médicos não estudam isso, mas os ortomoleculares, alguns estudam isso. Então, nós somos seres viciados em hormônios. A gente tem que substituir o hormônio no qual nós somos viciados. Uma coisa muito fantástica que eu aprendi ao longo, né? Tem uma receita muito legal nessa questão de hormônios, né? Tem pessoas que querem parar de fumar. Eu digo, tem um remédio muito simples. Pega uma garrafa que cabe 4 xícaras de água e você põe essa água para ferver e põe uma xícara de sal, rosa, pode ser sal rosa, e coloque 2 colheres de orégano e ferva por 5 minutos. Põe na garrafa. E aí, cada vez que você tiver vontade de fumar, você toma um copinho daquela água salgada com orégano. Ninguém chega no 20º copinho. Ninguém consegue. O corpo diz, não, eu não quero mais sal, eu não quero mais orégano e também não quero mais cigarro. Se essa era a negociação, o próprio corpo começa a falar pra mim, eu não quero mais isso. Tem gente que não consegue depois nem comer mais churrasco salgado, hein? Depois de passar essa... E aí é um campo de força. Você tá falando pro teu corpo, então, você quer cigarro? Eu não vou te dar cigarro. Essa água com orégano e sal. E aí o corpo vai tomando aquilo ali, aquela água morna, salgada, e aí ele diz, eu não quero mais cigarro, mas eu também não quero mais o sal, eu não quero mais nada. E aí o corpo passa a negociar com você essa questão hormonal. Aí o corpo assim, não, isso não, tá me enganando, e aí ele não quer mais. É uma das receitas infalíveis. Tenho muitos e muitos clientes que pararam de usar a cannabis, pararam de cheirar, pararam de fumar, pararam de ficar hipocondríaco, tomar remédios, e aí cada vez, quer um remédio, uma pílulazinha não. Primeiro uma aguinha com salmoura, e não dê mais vontade depois disso. E é isso aí, pessoal. Então, de agora em diante, eu vou ter um site aqui. Talvez a gente adie mais uma semana, porque é muito complexo para fazer um site como eu quero, com os cursos, tudo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.